Olá pessoal, eu quero convidar você a estar neste momento fazendo um devocional comigo, mas super rapidinho aqui. Vamos hoje nos basear no livro de Jeremias 23, tá bom? Vou iniciar aqui pelo versículo 9. O tema do nosso devocional vai ser Desperta, ó Igreja, entre o santo e o profano. Vamos lá? Diz assim: Meu coração está partido. Dentro de mim todos os meus ossos tremem. Sou como um homem embriagado, como alguém dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Quem estava falando isso era o próprio profeta Jeremias, e esse era um clamor verdadeiro do profeta, né, diante de um tempo onde a corrupção espiritual estava ali, sendo totalmente distribuída aos baldes, aos povos. A distorção da palavra de Jesus, né, a palavra de Deus estava ali, literalmente sendo totalmente distorcida para ser mais cabível ao ouvido do povo, para que aquilo que os sacerdotes achavam como certos e coerentes, e o que daria também lucro a eles, fosse aquilo que eles deviam pregar, né? Para que o recurso fosse transferido a eles. Jeremias, ele estava totalmente quebrado. E isso eu estou falando de alma, de sentimentos, né? O peso que ele vivia era algo extremo. Estava totalmente cansado de ver a situação que ocorria entre o povo de Deus. Pessoas que estavam ali totalmente bem estudadas, sabe? Estavam preparadas para pegar o verdadeiro evangelho, distorcendo completamente a palavra para ficar cabível ao ouvido dos homens e para que se transformasse em recursos para sua própria ganância. Literalmente, ele estava transtornado com a decadência entre os líderes espirituais e profetas, porque isso estava ficando algo demais. A ira do Senhor estava sobre os falsos profetas. Porque, irmãos, quando há um falso profeta e há uma multidão que o segue, você pode ter certeza que essa multidão está corrompida. Porque nada ali mais acrescenta. E lá em Jeremias 23, do 13 ao 14, vai dizer assim, né? Aqui é Deus denunciando com firmeza o que estava acontecendo, né? Abrindo os olhos do povo. Nos profetas de Samaria havia algo repugnante. Eles profetizavam por Baal e desviavam-se de Israel. Entre os profetas de Jerusalém havia algo horrível. Cometeram adultério, viveram na mentira, fortalecendo as mãos dos maus, para que ninguém se convertesse da sua maldade. Todos eles se tornaram como Sodoma para mim, e os habitantes como de Gomorra. Porque o problema não estava só nos profetas, mas também no povo. Já afetava o povo. É literalmente aquela pequena frase, né, que o pessoal fala, que a laranja podre, ela apodrece os demais que estão ali entreligados a ela. É exatamente isso que estava acontecendo ali nessa cidade. E o pior é que eles estavam trazendo todas as más condutas para dentro da casa do Senhor. Profetas que se desviavam, apontavam um caminho do arrependimento, mas estavam encobrindo os pecados com as falsas palavras. O nada a ver começou a corromper o povo. A gente vê hoje no dia de hoje. Venha a Deus como você está e você não precisa mudar. Gente, não é assim que funciona. Quando você vem a Deus, você vem da forma que você está. Com o pecado, com as vestes sujas, você vem da forma que você está. Ele te chama pelo nome. Mas a partir do encontro com Deus, tudo começa a mudar. O pecado continua sendo pecado, mesmo o mundo dizendo que não. O mundo pode estar se corrompendo de pecado e ser tudo muito normal, mas o pecado continua sendo pecado. Tá? Isso não mudou. Então, eles mudavam muito, e isso acontece hoje em dia, a palavra do Senhor para mostrar que, independente de qualquer pecado ou erro que você cometa, você pode continuar cometendo pelo resto da sua vida, porque a salvação ela vem dessa mesma forma. Você não precisa mudar, porque Deus te ama. E isso não impede Deus de te amar. Deus, ele te ama mesmo você pecando, sim, tá? Mas a salvação, ela é algo que você precisa correr atrás. Não é vivendo da sua própria maneira, não é cometendo seus próprios erros. Quando nós temos uma vida com Cristo, o próprio Espírito Santo nos constrange daquilo que é errado, e isso nos faz mudar, tá? Então assim, eu não posso falar que sua roupa tem que mudar, não posso falar que seu vocabulário tem que mudar. Isso é o próprio Espírito Santo que faz, tá? Não sou eu, não é os outros, é o Espírito Santo. Então quando você começa a se sentir constrangido com alguma situação, você entende que ali precisa ser mudado, porque o Espírito Santo constrange a partir de um momento do encontro com Deus. Então, muitos estavam ali usando o nome de Deus em vão, levando o povo a viver uma vida de ilusão. Você pode pecar desde que você dê seu dízimo de oferta, tá tudo certo. Você pode pecar desde que você fale, eu acredito em Jesus, tá tudo certo. E não é bem assim. E aí Deus, ele pergunta, né? Ele levanta um questionamento ali no livro de Jeremias 28,
23, versículo 18, que diz assim: pois quem esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e realmente a obedeceu? Muitos falavam, Deus me disse, eu sonhei, né? Vai até falar sobre oráculos, pessoas que mexiam com isso. Mas poucos realmente o ouviram. Deus manda eu te dizer. O que você mais vê na rede social hoje em dia é isso, né? Deus mandou eu te dizer. Deus me fez saber aqui. É muita profecia. Do Deus me disse, Deus mandou eu te falar. E Deus não falou. Irmãos, o temor que temos que ter por isso é muito grande, né? Quando Deus realmente te ministra algo pra você falar, fale. Mas quando Deus não falar, não fala o nome de Deus em vão. Irmãos, porque eu acho que isso é tão ruim pra nós. Porque nós literalmente cometemos o maior pecado, que estamos ali falando em nome de Deus, sendo que não tem nada a ver com Ele. Profetizando coisas pra pessoas que vão imaginar que aquilo realmente vem de Deus, criando expectativas em pessoas que vão ser frustradas. E não porque Deus a frustrou, mas porque nós as frustramos. E aí a gente acaba fazendo o quê? Adoecendo almas. Então eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis. É quando você literalmente destrói uma alma por conta da sua própria ganância. E há uma grande diferença, irmãos, entre usar o nome de Deus e estar no conselho dele, tá? Há muitos púlpitos onde Deus é citado hoje em dia, mas nem sempre é ele que tá falando. Nossa, isso é muito complicado, porque a gente vê isso acontecendo. A gente vê isso acontecendo. Pessoas estudando como arrancar dinheiro de pessoas, utilizando o nome de Deus. Pessoas tentando moldar as pessoas, fazer elas acreditar ali, literalmente, que é Deus usando eles e literalmente pegando dinheiro dessas pessoas. E quantias extremas, sabe? Deus, ele vai fazer algo na sua vida quando você fizer um voto de fé de R$1.000. Onde na Bíblia fala que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida se ele te der um voto de fé de R$1.000? A gente tem que vigiar. O povo perece por não conhecer a palavra. É esse. É tempo de conserto, irmãos. É tempo de temor. E lá em Jeremias 23, do 23 ao 24, diz, né? Sou eu apenas um Deus de perto. Sou eu apenas um Deus de perto? Diz o Senhor. Não, também sou eu um Deus de longe. Pode alguém esconder-se sem que eu veja? Porque as pessoas pensam que estão fazendo tudo errado. Deus não tá vendo, não. Mas eu vou falar uma coisa pra você. O que você vive é tampando o sol com a peneira. Porque tudo o Senhor vê. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Nenhuma fala de falsa unção escapa do olhar de Deus. Nenhuma profecia falsa escapa dos olhos de Deus. Nada que você faz pra poder você ter muito lucro, fingindo que está falando por ele, em nome dele, usando ele. Realmente, você acha que não, ele não vê? Ele vê, irmãos, ele vê a manipulação. Ele vê as pessoas que vão de encontro com as igrejas para poder ali, retirar dinheiro com más obras, tá? Ele vê, tudo ele vê. O discurso bonito não substitui uma vida santa. Não substitui. Ele sonda o nosso oculto. Ele é o juiz que começa, e o juízo começa pela casa do Senhor. O juízo, ele tem que começar, irmãos, dentro das igrejas. A gente tem que começar a observar mais. Porque o altar, ele continua sendo algo santo. Mas hoje em dia estamos deixando tudo que corrompe estar ali, sendo glorificado no altar. Porque hoje em dia, muito pouco se glorifica a Deus. Hoje em dia, o que mais a gente vê são pessoas glorificando pessoas. Se pastor fulano sair da igreja, eu não vou mais congregar lá. Porque eu gosto desse pastor. Se não for esse, amém. Se ele for pra outra igreja, vai com ele. Só que hoje em dia a gente vê assim, eu faço tudo pela igreja para mostrar pro meu pastor que eu faço. Mas será que eu realmente estou fazendo pra Deus? Porque ele conhece a intenção daquilo que se faz. Você está louvando realmente pra Deus? Você realmente está dançando realmente pra Deus? Você realmente está fazendo o que você faz na igreja realmente para Deus? Despertar, porque Jesus está voltando. Não aceita essas misturinhas mágicas no altar. É muito dentro da igreja, sou crente, e fora eu faço o que eu quiser e tá tudo certo, tudo maravilhoso. O importante é eu estar na igreja. 2 horas de culto não é relacionamento com Deus. Ele é construído em casa. Você está batendo carteirinha na igreja, não significa que você vai ter o direito à salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele grande dia teremos muitas surpresas. Tudo que eu faço está contando muito.